Salve, salve pessoal! Quero, antes de entrar no tema, fazer um convite para você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Inscreva-se hoje mesmo, deixe o seu like e, se você quiser também, pode ser membro do canal e participar do meu grupo de estudos. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda para trilhar conosco esse caminho do conhecimento e do estudo teológico. Hoje eu quero responder a uma pergunta, que é a seguinte pergunta: tinha pastoras na Bíblia? Existiram pastoras, mulheres que exerceram lideranças eclesiásticas na Bíblia? Pois é, essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem. A maioria dessas pessoas que fazem essa pergunta são homens e homens muito marcados ainda por traços de machismo presente muito fortemente na sociedade brasileira, especialmente nas igrejas cristãs no Brasil, no mundo ocidental. É uma dura realidade da qual nós devemos encarar que grande parte do machismo na sociedade brasileira ele surge de dentro, ou se desenvolve, pelo menos, dentro de muitas igrejas cristãs Brasil afora. O que é lamentável, o que é denunciável e o que é uma contradição ao propósito do próprio Jesus, que acolheu as mulheres, mesmo aquelas que não eram do seu povo, como a Ciro-fenícia, a Samaritana e tantas outras, e que nos ensina que homens e mulheres são imagem e semelhança de Deus, e Jesus nos revela um Deus que não faz acepção de pessoas. Muitos homens se opõem a que a mulher tenha o seu ministério devidamente e plenamente reconhecido como um ser individual e sem ter que ter dependência do marido para exercer o seu ministério pastoral. Isso é importante a gente dizer e, lamentavelmente, quando nós falamos sobre a abertura para a mulher, para o ministério feminino, se ela assim se sentir vocacionada, nós temos reações e quase todas essas reações são pelos homens, porque, é claro, falta uma leitura empática diante desse assunto, que é um assunto tão importante. Se você quiser saber a minha sincera posição do porquê que a maioria das igrejas ainda não reconhecem o ministério feminino na sua plenitude, só tem uma razão: o machismo estrutural que está presente em boa parte da sociedade e das igrejas no Brasil, porque não há nenhuma outra explicação que justifique isso. E é claro que eu tenho que fazer uma introdução a esse tema, se existiram lideranças femininas na Bíblia, uma introdução que todo mundo sabe que a maioria dos homens não quer, a maioria dos homens machistas, evidentemente, que nem todos são assim, mas a maioria dos homens que pensam dessa maneira exclusivistas sabem, mas ignoram essa informação de que a Bíblia ela se deu num contexto específico e que era claramente um contexto patriarcal, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e nem isso impediu a proeminência e o protagonismo de algumas mulheres ao longo da história bíblica. É claro que o caminho para elas era extremamente mais dificultoso. É claro que o caminho para elas era muito mais cheio de obstáculos do que para os homens. Como ainda hoje na sociedade, o caminho que separa a mulher e o ministério, a mulher e a carreira, a mulher e a sua profissão, ainda tem muitos obstáculos a mais do que o caminho que separa os homens desses mesmos objetivos. Isso é fato, só não enxerga quem não quer enxergar, só não enxerga quem quer continuar com esse sistema de exploração e de exclusão da mulher, porque ele é fato e é evidente e precisa ser dito. Então, é claro que a Bíblia deve ser entendida dentro do contexto histórico e social no qual ela foi desenvolvida. Mas, mesmo assim, sim,
existiram mulheres que exerceram papéis importantes e papéis de liderança no Novo Testamento e na igreja primitiva. Não só as mulheres que apoiaram e participaram do ministério de Jesus, que estiveram tão próximas quanto os discípulos do seu ministério, não só as mulheres que apoiaram o apóstolo Paulo, o seu ministério, o ministério dos grandes apóstolos da igreja primitiva, mas também nós temos casos muito interessantes, porque, por exemplo, você sabe que naquela época a maioria das igrejas se reuniam em casas. As igrejas ainda não tinham templos, ainda não tinham espaços abertos de reuniões públicas. E a maioria das igrejas se reuniam em casas e os anfitriões dessas igrejas exerciam também um papel de liderança importante nessas comunidades. Não é como a maioria das igrejas hoje que trabalham com células, que a pessoa é apenas a que abre a casa para que outras pessoas vá lá exercer a liderança. Naquela época, o anfitrião tinha bastante importância na liderança daquele movimento, que, é claro, é um movimento mais carismático do que hierárquico, evidentemente, e as lideranças exerciam um papel de mediadores do conhecimento e da pastoral do que figuras que deveriam ser temidas, como muitos querem fazer hoje. E, naquela época, muitas mulheres sediaram igrejas nas suas casas. Muitas mulheres receberam nas suas casas igrejas, comunidades cristãs, e, naturalmente, essas mulheres tiveram alguma liderança diante dessas igrejas em suas casas. Tem também o exemplo de Febe, que Romanos, capítulo 16, versículo 1, vai citá-la como uma diaconisa. Embora a tradução empobreça o termo, mas o termo no grego é aquele que é traduzido como diácono, como diaconisa, como servidor, como aquele que serve. E Febe é apresentada pelo próprio apóstolo Paulo, que muitos o consideram alguém que não abraçava tão plenamente assim a liderança feminina, mas ele reconhece o papel, a importância de Febe. Aliás, a carta aos Romanos só chega no seu destino por causa de Febe, e ela é reconhecida como diaconisa daquela comunidade, daquela igreja. Tem também o caso do casal Priscila e Áquila, que Paulo apresenta, depois de conhecê-los, pela ordem do mais proeminente ao menos proeminente, do mais importante ao menos importante, e a ordem do apóstolo Paulo é primeiro Priscila, a mulher, depois Áquila, o homem, o marido desse casal. Então, Priscila e Áquila são dois missionários, um casal missionário, um casal de pessoas que trabalharam muito na obra, no ministério de Paulo, na igreja daquela época, e depois que Paulo conhece pessoalmente o casal, Priscila ganha proeminência, ganha importância e ela é colocada à frente do seu marido quando Paulo os apresenta. É Priscila e Áquila. E um outro caso também extremamente importante que foi invisibilizado ao longo da história da igreja e de modo proposital foi o caso de Júnia. Júnia, por mais que a tradução não tenha colaborado com isso e tenha tentado masculinizá-la, mas, esses dias até encontrei alguém falando a polêmica sobre o gênero de Júnia. Não tinha polêmica nenhuma, não tem polêmica nenhuma. Essa polêmica é produzida por quem quer pensar numa estrutura machista. Porque qualquer pessoa que conheça o grego e que pesquise o Novo Testamento sabe, tem como saber isso sem maiores dificuldades, que Júnia era uma mulher e uma mulher chamada de apóstola pelo próprio apóstolo Paulo. Isso mesmo. Talvez a sua tradução não deixe isso tão eloquente assim, Romanos capítulo 16, versículo 7, mas se você recorrer ao grego, você vai ver que sim, Júnia é uma mulher e Júnia está sendo chamada de apóstola
pelo próprio apóstolo Paulo, que era uma das principais lideranças da igreja daquele tempo. Paulo diz que Júnia participava do colégio apostólico. Paulo diz que Júnia era apóstola, e é o próprio Paulo quem está dizendo isso em Romanos capítulo 16, versículo 7. E tinha vários outros casos de mulheres que pregavam, que ensinavam, mulheres que exerciam lideranças, mulheres que eram diaconisas. Só não vê quem tem outros interesses nessas histórias. Aliás, ainda tem muitas igrejas hoje que sequer acreditam que a mulher deva pregar ou ensinar na igreja, e historicamente nas igrejas brasileiras foram dados à mulher apenas a possibilidade de exercer os papéis considerados domésticos. A mulher foi colocada à margem do ministério pleno e foi enfurnada dentro da sua própria casa. E mesmo na igreja, o que a mulher pode exercer é a limpeza, o cuidado com as crianças, o cuidado com louvor e oração, e o cuidado do serviço, da cantina, por exemplo, que são consideradas atividades domésticas: lavar, cozinhar e cuidar das crianças. São atividades domésticas que foram inculcadas às mulheres por uma sociedade que tem estruturas machistas, patriarcais, e na maioria das igrejas só é dada a participação para as mulheres naquilo que é considerado também familiar dentro dessa mesma estrutura. Aliás, quem não reconhece o ministério feminino na sua plenitude deveria ser coerente e também não aceitar que as mulheres trabalhem na igreja, que as mulheres deem dízimo na igreja, que as mulheres frequentem a igreja. Quero ver quem é que tem a coragem e a coerência de fazer isso e de pensar, seria coerente na mente machista, claro. Quero ver quem é que tem a coragem de ser coerente a esse ponto, de achar que a mulher não pode participar da comunidade. Sabe o que aconteceria? As igrejas iriam fechar, se não fosse a frequência, se não fossem as ofertas, se não fosse o trabalho das mulheres. Não teria igreja no Brasil, não tenha dúvida disso. Então, sim, existiram mulheres, mais do que uma, que exerceram liderança na igreja primitiva, mesmo num contexto tão patriarcal quanto era aquele. E sim, Deus não faz acepção de pessoas, homens e mulheres são imagem e semelhança dele, e em Cristo não há macho nem fêmea, não há judeu nem grego, e assim por diante. Então, mulher, você tem todo o direito de se sentir chamada, vocacionada e de exercer a sua vocação, ou quem sabe a sua profissão, a sua formação, os seus estudos, e a sua vida tem brilho próprio, ela não depende do brilho masculino, do brilho do seu marido. Você tem luz em si mesma, porque você é imagem e semelhança de Deus. Tchau, tchau, um abraço e até o próximo.